身物品出示登机牌，由44号登机口上飞机，谢谢。Bem, amigos do Raulzito, falamos ao vivo de Badalim, nos arredores de Pequim, a capital chinesa. Estamos com imagens diretas da maior obra já erguida pela mão do homem, a Grande Muralha da China. Meus amigos, a Grande Muralha da China foi declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1987. Ela é o maior símbolo da China e, sem dúvida, um dos maiores destinos turísticos do mundo. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você que está me assistindo. Você pensava que a muralha da China era uma única muralha? Única e contínua, que começava em um lugar e terminava em outro determinado lugar, essa mesma muralha? Se você pensou isso, você se enganou, amigo. A Muralha da China, na verdade, é uma série de barreiras construídas ao longo de 2000 anos em diferentes pontos. O primeiro trecho da muralha começou a ser construído por volta do ano 220 a.C. Ninguém sabe dizer a extensão exata da muralha. Novos trechos continuam sendo descobertos. Até 2009, mais de 8.850 quilômetros já tinham sido identificados. Então, outra pergunta. Você pensava que a Grande Muralha da China tinha esse mesmo aspecto majestoso, bem acabado, tipo castelo medieval, ao longo de toda a sua extensão, mais de 8.000 quilômetros? Se pensava isso, você se enganou de novo, amigo. Isso aqui é uma ilusão. Devido a diferenças de materiais, condições de relevo, projetos e técnicas de construção e até mesmo da situação militar vivida por cada dinastia, os trechos da muralha apresentam variações. Dê uma olhada nesta foto de satélite e observe essa grande área clara no noroeste do território da China. Trata-se do famoso deserto de Gobi, e uma grande parte da muralha foi construída nele. Você está vendo imagens do aspecto da muralha naquela região. Em alguns locais, a muralha está quase soterrada. Grandes trechos foram corroídos e não houve qualquer tentativa de restaurá-la ou mesmo de preservá-la. Aqui ela é feita unicamente da terra que está ao redor. Terra que foi compactada para formar uma estrutura tão sólida quanto pedra. A pergunta mais intrigante e mais importante é: por que a Grande Muralha foi construída? Qual foi o propósito? A muralha foi construída devido à necessidade de defesa militar contra os constantes ataques das tribos nômades vindas do norte, que eles também chamavam de povos bárbaros, inclusive os hunos. Vários séculos antes que Átila, o rei dos hunos, ajudasse a acabar com a raça do Império Romano, os hunos já estavam dando trabalho para a civilização chinesa. Naquele tempo, eles habitavam a região da Mongólia, bem ao norte da fronteira. Eles aumentaram a quantidade de invasões e saques consideravelmente a partir do século III a.C., em busca dos bens da civilização chinesa, que eram levados em caravanas de camelos ao longo do deserto, para serem comercializados com a Ásia Central e com a Europa. E a esse percurso nós chamamos Rota da Seda, sendo que o primeiro europeu a percorrê-la foi o famoso explorador veneziano Marco Polo. Dê uma olhada aí no desenho da Mulan, de Walt Disney. Ele mostra muito bem como se desempenhava a função militar da muralha da China. E também revela algo verdadeiro. Apesar da sua magnitude, a muralha não pôde impedir que a China fosse invadida em determinadas épocas. É um ataque! Deus de não!
Agora toda a China sabe que chegaram. Majestade, os hunos cruzaram a fronteira norte. Impossível! Ninguém ultrapassa a Grande Muralha! Impossível! Ninguém ultrapassa a Grande Muralha! Não, claro que não. Ninguém ultrapassa a Grande Muralha da China. Quem disse isso? Bom, mas dentre as riquezas da China que os outros povos tentavam saquear, os principais eram os artefatos de luxo. A mais cobiçada de todas era a seda. A seda é uma fibra proteica usada na indústria têxtil. Ela é obtida a partir dos casulos do bicho da seda por um processo chamado sericicultura. O bicho da seda, que nada mais é do que a lagarta de certos tipos de mariposa, é criado aos milhares. Após 30 dias se alimentando apenas de folhas de amoreira, o bicho da seda, ou mariposa da seda, tece o seu casulo e dentro dele se transforma em crisálida. A manufatura da seda começou aqui na China há 5.000 anos e era um segredo de Estado muito bem guardado, até 300 depois de Cristo, quando se tornou conhecida na Índia, ou seja, 3.000 anos após a sua descoberta pelos chineses. A fibra da seda natural é um filamento contínuo da proteína produzida pelas lagartas. Elas expelem através das glândulas o líquido da seda, envolvido por uma goma, a sericina, que se solidifica em contato com o ar. Eduardo, o que acontece com o casulo aqui? O casulo, quando está seco assim, né, tem uma dificuldade muito grande de se desfiar. Você não consegue desfiar o fio. Então essa máquina faz para facilitar esse processo de desfiamento do casulo. Ah, só mais uma coisa. Não dá para ver a muralha da China do espaço a olho nu, e muito menos da Lua, tá? E quem diz isso não é o muchacho, quem falou foi o primeiro astronauta chinês, Yang Liwei. Ora, ele subiu para o espaço dentro de um foguete em 2003, o primeiro astronauta chinês, e meu amigo, ele falou que não viu nada. E ele declarou, a Terra parecia linda, lá embaixo, mas eu não vi a nossa Grande Muralha. Quem mais do que ele poderia e queria tanto ter visto, né? Mas você deve saber que entre a crosta terrestre e a órbita da Terra tem uma coisa chamada atmosfera. Quando tem nuvem de chuva em cima da muralha, você vê do espaço a nuvem, não vê a muralha por entre a nuvem, certo? Olha o céu como é que tá agora, neste dia. Tempinho feio. Mas não é só isso não. Não dá para ver a muralha do espaço, porque ela não se distingue muito da terra que está ao redor, do relevo. Nos trechos de deserto, a muralha foi feita com a própria terra do deserto. Então ela tem a mesma cor, a mesma textura. Bom, meus amigos, esse vídeo que você está assistindo é para você conferir junto com a gente o nosso passeio à Grande Muralha da China. Fique com a gente. Globo, a gente se vê por aqui. Sí, entonces te cree que si uno tiene la oportunidad y puede venir, debería venir hacia este lugar, ¿vale la pena? Sí, sí. Además la muralla se ve desde la luna, hay que venir a verlo. Bueno, ustedes le han oído a la chica, entonces cuando puedan, vengan a la Gran Muralla de China. Esta va a ser la experiencia de tu vida, ¿no es cierto, Laura? Sí, sí, tenéis que venir a China. Sí, sí lo tienen que hacer. Hasta pronto. Ya, vamos.